Varginha, janeiro de 1996. Calor de verão pairava no ar, a rotina seguia seu curso até que algo extraordinário aconteceu, algo que mudaria para sempre a história da ufologia brasileira. Um mistério que, até hoje, intriga, fascina e divide opiniões. O caso ET de Varginha. Tudo começou com um relato de 3 jovens, que afirmaram ter visto uma criatura diferente, algo que jamais haviam presenciado antes. Elas descreveram um ser de baixa estatura, pele marrom e viscosa, com grandes olhos vermelhos e protuberâncias na cabeça, um ser que caminhava de forma estranha, desajeitada. Imagine o impacto de um encontro desses, a marca que deixaria na memória de qualquer pessoa. É realmente difícil imaginar um encontro com o desconhecido, com algo que desafia nossa compreensão do mundo. Exatamente, e a descrição física da criatura, tão detalhada pelas meninas, logo alimentou a imaginação popular e a comparação com as representações clássicas ditas que vemos nos filmes e na literatura de ficção científica. Aquele ser frágil, assustado, perdido seria mesmo um visitante de outro planeta? A notícia do avistamento se espalhou como fogo em palha. E logo, vieram os rumores de uma captura. Dizia-se que o exército brasileiro teria intervido, recolhendo a criatura e, possivelmente, outras. Testemunhas relataram movimentação incomum de veículos militares na região, um clima de sigilo e mistério que só fazia aumentar a especulação. Algumas fotos e vídeos surgiram supostamente mostrando a criatura capturada, mas a qualidade duvidosa dessas imagens, a falta de contexto e a possibilidade de manipulação abriram espaço para o ceticismo. Seriam provas concretas ou apenas fruto da imaginação fértil de alguns? Analisar criticamente essas evidências é fundamental para tentar separar o fato da ficção, a realidade da fantasia. Afinal, estamos lidando com um evento que, se comprovado, teria implicações gigantescas para a humanidade. Mas a pergunta que fica é se houve mesmo uma intervenção militar, o que realmente aconteceu com a criatura, que as autoridades sabem e, por algum motivo, escondem da população? Esses questionamentos nos levam ao próximo passo dessa intrigante jornada, a investigação oficial e a intervenção militar. A investigação oficial, ou melhor dizendo, a falta dela, é um dos pontos mais controversos do caso ET de Varginha. Inicialmente, as autoridades negaram qualquer envolvimento, qualquer conhecimento sobre a suposta criatura. A versão oficial apontava para um casal de deficientes mentais, confundido com seres extraterrestres. Uma explicação que, para muitos, soou simplista demais, quase um insulto à inteligência da população. Sim, essa explicação parece uma tentativa de encobrir algo maior, não é? Exatamente, e as contradições e discrepâncias nos relatos oficiais só alimentaram as suspeitas. Documentos contraditórios, informações desencontradas, mudanças nas versões apresentadas pelas autoridades, tudo isso contribuiu para a construção de uma narrativa de acobertamento de uma verdade escondida, o que nos leva à mobilização do exército. Diversos militares, que preferiram manter suas identidades em sigilo, afirmaram ter participado de operações relacionadas à captura da criatura. Relatos detalhados sobre o transporte de um ser em um caminhão do Exército, o envolvimento de médicos e enfermeiros do Hospital Regional de Varginha, testemunhos que, apesar de não poderem ser comprovados oficialmente, pintam um quadro bastante sugestivo. O Hospital Regional, inclusive, teria sido o local onde a criatura foi examinada e, possivelmente, tratada. Há relatos de uma forte movimentação militar na área do hospital naqueles dias, um clima de segredo e tensão que contrastava com a rotina normal do local. E é nesse cenário de mistério e especulação que surge o nome de Marco Elixerezi, um sargento do exército que, segundo algumas teorias, teria tido contato direto com a criatura. Xerezi morreu poucos meses após o incidente, oficialmente vítima de uma infecção generalizada. No entanto, a rapidez com que a doença evoluiu, a falta de informações claras sobre as causas da infecção e o clima de segredo em torno de sua morte levantaram suspeitas. Teria Xerezi sido contaminado pela criatura? Teria ele sido silenciado para proteger a verdade sobre o caso? A morte de Xerezi é, sem dúvida, um capítulo sombrio dessa história. Um capítulo que nos leva a questionar os limites da investigação oficial e a profundidade do suposto envolvimento militar. Mas para entendermos melhor as possíveis implicações desse contato, precisamos analisar mais a fundo as evidências científicas e os testemunhos adicionais que surgiram ao longo dos anos. Mergulhando mais fundo no caso ET de Varginha, encontramos um universo de análises científicas e testemunhos adicionais que tornam esse enigma ainda mais complexo e fascinante. A equipe da revista UFO, por exemplo, desempenhou um papel crucial na investigação independente do caso. Eles realizaram uma extensa coleta de depoimentos, conversando com moradores,
militares e testemunhas-chave. Além disso, a equipe analisou supostas evidências físicas, como marcas e pegadas encontradas na região onde a criatura teria sido vista. Essas marcas, segundo alguns ufólogos, seriam incompatíveis com qualquer animal conhecido na região, reforçando a hipótese de um ser extraterrestre. Mas como comprovar a autenticidade dessas evidências, a falta de uma perícia oficial e a degradação natural das marcas ao longo do tempo tornam essa tarefa extremamente difícil. Ainda assim, a investigação da revista UFO trouxe à tona informações valiosas e deu voz a testemunhas que, de outra forma, poderiam ter permanecido no anonimato. Um nome crucial nessa investigação é o Dr. Ubirajara Rodrigues, o legista que, segundo alguns relatos, teria realizado a necropsia da criatura. Os detalhes dessa suposta necropsia são escassos e envoltos em mistério. Há quem diga que o Dr. Rodrigues teria confirmado a natureza extraterrestre do ser, descrevendo órgãos e estruturas anatômicas incompatíveis com a biologia terrestre. No entanto, a veracidade dessas informações é questionada por muitos, e a falta de documentação oficial torna impossível confirmar ou refutar esses relatos. As controvérsias em torno da figura do Dr. Ubirajara e seu possível envolvimento com o caso só adicionam mais camadas de mistério a essa intrincada teia de informações. Além das análises científicas e dos relatos militares, os testemunhos civis também desempenham um papel fundamental na construção da narrativa do caso ET de Varginha. Diversos moradores da cidade relataram encontros inexplicáveis naqueles dias de janeiro de 1996. Um dos relatos mais emblemáticos é o do caminhoneiro que afirmou ter transportado a criatura em seu veículo, a mando de militares. Ele descreveu o ser com detalhes semelhantes aos relatados pelas 3 jovens, reforçando a consistência das descrições. Outras narrativas relevantes surgiram ao longo dos anos, contando histórias de avistamentos, movimentações militares suspeitas e um clima geral de medo e incerteza na cidade. A multiplicidade de testemunhos, vindos de diferentes fontes e perspectivas, cria um mosaico complexo e intrigante. Cada peça desse mosaico, por menor que seja, contribui para a construção de um quadro maior, um quadro que nos aproxima, talvez, da verdade sobre o caso ET de Varginha. Mas como esses relatos se conectam com o fenômeno OVNI no Brasil como um todo? Será que Varginha é apenas a ponta do iceberg de uma realidade muito maior e mais complexa? O caso ET de Varginha, como vimos, é um evento singular, repleto de mistérios e interrogações. Mas ele não está isolado. Para entendermos sua verdadeira dimensão, precisamos inseri-lo no contexto mais amplo do fenômeno OVNI no Brasil. Nosso país tem um longo histórico de avistamentos e relatos de encontros com o inexplicável. Muito antes de Varginha, outras regiões do Brasil já eram palco de eventos ufológicos que despertavam a curiosidade e a imaginação da população. Um exemplo emblemático é a Operação Prato, realizada pela Força Aérea Brasileira na década de 70, na região da Ilha de Colares, no Pará. Essa operação, envolta em sigilo e mistério, investigou uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados que aterrorizavam a população local. Relatos de chupa-chupa, seres luminosos que supostamente atacavam moradores e extraíam sangue de animais, criaram um clima de pânico na região. A Operação Prato gerou documentos e relatórios oficiais que, apesar de não confirmarem a existência de extraterrestres, reconhecem a ocorrência de fenômenos aéreos não identificados. A semelhança entre alguns relatos da Operação Prato e as descrições da criatura de Varginha é intrigante e nos leva a questionar. Existe uma conexão entre esses eventos, e não podemos esquecer dos inúmeros registros de avistamentos de OVNIs em diversas regiões do Brasil, desde o clássico caso da Serra da Beleza, na década de 50, até eventos mais recentes documentados por grupos de ufólogos e pesquisadores independentes. A incidência de OVNIs na região de Varginha, inclusive, é relativamente alta, segundo alguns especialistas. Será que a localização geográfica da cidade, suas características geológicas ou algum outro fator desconhecido tornam a região um ponto de atração para esses fenômenos? Mas como a mídia abordou esses eventos? Qual o papel da imprensa na construção da narrativa em torno do fenômeno OVNI no Brasil? A mídia, sem dúvida, desempenha um papel crucial na forma como a sociedade percebe e interpreta esses eventos. No caso de Varginha, a cobertura da imprensa foi intensa, oscilando entre o sensacionalismo e a busca pela verdade. Jornais, revistas e programas de televisão dedicaram amplo espaço ao caso, entrevistando testemunhas, especialistas e autoridades. Por um lado, a exposição midiática ajudou a divulgar o caso para todo o país,
despertando o interesse da população e pressionando as autoridades por respostas. Por outro, o sensacionalismo de algumas reportagens, a busca por furos de reportagem a qualquer custo e a falta de rigor científico em algumas análises acabaram distorcendo fatos e alimentando teorias da conspiração. A imprensa, em sua busca por audiência e repercussão, corre o risco de transformar um tema complexo e delicado em um espetáculo midiático, comprometendo a credibilidade da informação e dificultando a busca pela verdade. Qual o impacto cultural do caso ET de Varginha? Como esse evento transformou a cidade e sua relação com o fenômeno OVNI? Varginha, após o incidente de 1996, tornou-se sinônimo de ufologia no Brasil. A cidade passou a atrair turistas e curiosos de todo o mundo, interessados em conhecer o local dos avistamentos, conversar com moradores e investigar o mistério por conta própria. Surgiu um verdadeiro turismo ufológico, com eventos, passeios temáticos e uma infraestrutura voltada para esse público. A imagem da criatura, com seus grandes olhos vermelhos, tornou-se um símbolo da cidade, estampada em camisetas, souvenirs e até em um reservatório de água. O caso ET de Varginha, independentemente de sua natureza real, deixou uma marca profunda na cultura brasileira, despertando o interesse pelo fenômeno OVNI e alimentando o debate sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Esses eventos nos levam a questionar nossa posição no universo, nossos limites do conhecimento e a própria definição do que é real e possível. Mas o que aconteceria se realmente encontrássemos provas concretas da existência de vida extraterrestre? Quais seriam as implicações legais e jurídicas de um contato desse tipo? Isso nos leva a explorar as teorias e perspectivas jurídicas em torno desse tema fascinante. Imagine o seguinte cenário: comprovamos, sem sombra de dúvidas, a existência de vida extraterrestre. Um evento dessa magnitude teria implicações incalculáveis, não só para a ciência e a cultura, mas também para o direito. Como lidaríamos com seres de outro planeta, com leis e costumes possivelmente muito diferentes dos nossos? Como garantir seus direitos e também a nossa própria segurança? Essas são perguntas complexas que nos levam a explorar as teorias e perspectivas jurídicas em torno do fenômeno OVNI. Uma das teorias mais difundidas é a da conspiração governamental. Muitos acreditam que governos ao redor do mundo, incluindo o brasileiro, possuem informações secretas sobre a existência de extraterrestres e as ocultam da população. Essa ocultação, segundo os defensores da teoria, seria justificada por questões de segurança nacional, para evitar o pânico generalizado ou para controlar a tecnologia alienígena em benefício próprio. Mas, do ponto de vista jurídico, essa suposta ocultação feria princípios fundamentais, como as leis de acesso à informação e o direito à verdade. Afinal, a população tem o direito de saber a verdade sobre assuntos de interesse público, especialmente aqueles que podem impactar suas vidas de forma tão significativa. É como se estivéssemos privados de um conhecimento fundamental sobre a nossa própria realidade. Exatamente, e essa privação de informações alimenta a desconfiança e a especulação. Por isso, a transparência governamental é essencial para garantir a confiança da população e o funcionamento adequado das instituições democráticas. Outro ponto crucial é a perspectiva jurídica da divulgação científica. A ciência desempenha um papel fundamental na investigação de fenômenos anômalos como os OVNIs. Mas como garantir que essa investigação seja conduzida de forma ética e transparente, respeitando os princípios científicos e o direito da população à informação? É preciso estabelecer protocolos e procedimentos claros para a coleta, análise e divulgação de dados relacionados a OVNIs, garantindo a participação da comunidade científica e o escrutínio público. A divulgação científica, nesse contexto, não é apenas uma questão de transparência, mas também de responsabilidade social. E, por fim, chegamos ao cerne da questão: o direito à informação versus a segurança nacional. Esse é um debate ético e legal complexo, que envolve valores fundamentais em constante tensão. Até que ponto a segurança nacional pode justificar a restrição do acesso à informação? Como equilibrar esses dois direitos, garantindo a segurança da população sem comprometer a liberdade de informação? No caso de eventos ufológicos, esse debate se torna ainda mais complexo, já que lidamos com um fenômeno que desafia nossa compreensão do mundo e pode ter implicações imprevisíveis para a humanidade. O caso ET de Varginha, com suas inúmeras interrogações e a suposta omissão de informações por parte das autoridades, nos coloca frente a frente com esse dilema. Mas será que a possível existência de vida extraterrestre justificaria a quebra de protocolos internacionais? Quais seriam as consequências de um contato oficial com outras civilizações? Para discutirmos esse tema, precisamos entender o impacto do caso ET de Varginha na ufologia mundial.
O caso ET de Varginha não ficou restrito às fronteiras do Brasil. A notícia do suposto avistamento e captura de uma criatura extraterrestre em uma pequena cidade mineira rapidamente cruzou o oceano, ganhando destaque na mídia internacional. Jornais, revistas e emissoras de TV de diversos países dedicaram espaço ao caso, transformando Varginha em um nome conhecido no cenário ufológico mundial. Lembro-me de ter visto reportagens sobre Varginha em canais de notícias internacionais na época. Foi realmente um evento que chamou a atenção do mundo. Sem dúvida, e essa repercussão internacional é um reflexo da fascinação que o tema da vida extraterrestre exerce sobre a humanidade. A possibilidade de não estarmos sozinhos no universo é uma questão que intriga cientistas, filósofos e o público em geral há séculos. E Varginha, com seus relatos detalhados e a suposta intervenção militar, se encaixou perfeitamente nesse imaginário coletivo. A cobertura da mídia estrangeira, no entanto, variou bastante. Alguns veículos abordaram o caso com ceticismo, questionando a veracidade dos relatos e apontando para possíveis explicações alternativas. Outros, porém, abraçaram a narrativa do contato extraterrestre, explorando as implicações desse evento para a ciência e a sociedade. E é inevitável comparar Varginha com outros casos famosos de ufologia, como o incidente de Roswell, nos Estados Unidos. Roswell, ocorrido em 1947, é considerado por muitos como o caso mais emblemático da ufologia mundial. A queda de um objeto voador não identificado no Novo México gerou uma série de teorias da conspiração, envolvendo a recuperação de corpos alienígenas pelo governo americano. Assim como em Varginha, a suposta intervenção militar e o clima de segredo em torno do incidente alimentaram a especulação e a desconfiança. As semelhanças entre Roswell e Varginha são evidentes. A queda ou avistamento de um objeto não identificado, relatos de criaturas extraterrestres, a suposta intervenção militar e o clima de segredo. Esses elementos, presentes em ambos os casos, contribuíram para sua repercussão internacional e para sua consolidação como marcos na história da ufologia. Mas qual o impacto real desses eventos para a busca por vida extraterrestre? Como Varginha contribuiu para o avanço da ciência e a compreensão desse fenômeno? A repercussão do caso, tanto no Brasil quanto no exterior, trouxe o tema da ufologia para o centro do debate público, despertando o interesse de cientistas e pesquisadores. Varginha, ao ser comparado com Roswell e outros casos de grande repercussão, ajudou a legitimar a ufologia como um campo de estudo, ainda que controverso. O caso estimulou a criação de grupos de pesquisa, a realização de conferências e a publicação de livros e artigos sobre o tema. E, mais importante, Varginha contribuiu para a conscientização da população sobre a possibilidade de vida extraterrestre e as implicações desse contato para a humanidade. O incidente de 1996, em Varginha, nos convida a refletir sobre nossa posição no universo e a questionar os limites do nosso conhecimento. Será que estamos preparados para um contato com outras civilizações? Quais seriam as implicações éticas, sociais e jurídicas de um encontro desse tipo e como a análise crítica das evidências e depoimentos pode nos ajudar a separar o fato da ficção, a realidade da fantasia, nesse complexo e fascinante universo da ufologia? A análise crítica das evidências e depoimentos é a chave para desvendar a verdade por trás do caso ET de Varginha. Precisamos examinar cada detalhe com rigor científico, buscando separar o fato da ficção, a realidade da fantasia. E para isso, é crucial entender a psicologia do testemunho. Nossos cérebros não são máquinas de gravação perfeitas. A memória é um processo complexo, suscetível a erros e distorções. Fatores como o estresse, o medo, a expectativa e até mesmo a influência de outras pessoas podem alterar a forma como nos lembramos de um evento. Imagine a situação das 3 jovens que afirmaram ter visto a criatura. Elas estavam em um estado de choque, assustadas, diante de algo completamente desconhecido. É natural que suas memórias, ao longo do tempo, sofram alterações inconscientemente. Além disso, a forma como as perguntas são formuladas, a influência da mídia e o próprio desejo de acreditar em algo extraordinário podem distorcer as narrativas. Por isso, é fundamental analisar os depoimentos com cautela, buscando identificar possíveis inconsistências, contradições e influências externas. Não se trata de desacreditar as testemunhas, mas de entender como a mente humana funciona e como as memórias podem ser frágeis e maleáveis. Outro aspecto crucial da análise crítica é a avaliação das evidências físicas. Fotos, vídeos,
marcas no solo, supostos fragmentos da nave, tudo isso precisa ser examinado com rigor científico. No caso de Varginha, a qualidade duvidosa das imagens e a falta de uma perícia oficial dificultam a comprovação da autenticidade das provas. A possibilidade de manipulação, fraude ou simplesmente interpretação equivocada deve ser considerada. Além disso, é importante buscar explicações alternativas para os fenômenos observados. Será que a criatura avistada pelas jovens poderia ser um animal desconhecido ou mesmo um animal comum em uma situação incomum? As marcas no solo poderiam ser resultado de fenômenos naturais, como erosão ou ação de outros animais. O ceticismo científico não implica em negar a possibilidade de vida extraterrestre, mas em exigir provas concretas e consistentes para sustentar essa hipótese. A busca pela verdade exige uma análise imparcial e criteriosa de todas as evidências, considerando todas as possibilidades. E como esses critérios de análise se encaixam na discussão mais ampla sobre o legado de Varginha e as perguntas sem resposta? O caso ET de Varginha, mesmo após décadas, continua a nos desafiar, a nos convidar a questionar os limites do nosso conhecimento e a explorar as fronteiras da realidade. Ele se consolidou como um marco na ufologia brasileira, um divisor de águas na forma como o fenômeno OVNI é percebido e discutido no país. A importância da investigação contínua e da busca por respostas é inquestionável. Não podemos simplesmente ignorar os relatos, as evidências, por mais frágeis que possam parecer. Precisamos continuar buscando a verdade, com rigor científico, com mente aberta, sem preconceitos. Varginha nos mostrou que a busca pelo conhecimento não pode se limitar ao que já conhecemos, ao que é confortável e familiar. Precisamos estar abertos ao desconhecido, ao extraordinário, para que possamos expandir os horizontes da ciência e da compreensão humana. E o que podemos aprender com casos como o de Varginha? A principal lição, creio eu, é a necessidade de uma abordagem científica e imparcial. Não podemos nos deixar levar pelo sensacionalismo, pelas teorias da conspiração, sem antes analisar criticamente as evidências. A ciência é a nossa melhor ferramenta para compreender o mundo ao nosso redor e deve ser aplicada com rigor e ética na investigação de fenômenos anômalos como os OVNIs. Precisamos de mais pesquisas, de mais estudos, de uma abordagem multidisciplinar que envolva cientistas de diferentes áreas para que possamos avançar na busca por respostas. E o futuro da investigação ufológica? Acredito que as novas tecnologias desempenharão um papel fundamental nesse processo. Drones, satélites, inteligência artificial, análises de DNA, tudo isso pode nos ajudar a coletar e analisar evidências com mais precisão e eficácia. Mas, mais do que tecnologia, precisamos de transparência e diálogo aberto. Governos, agências espaciais, cientistas e o público em geral precisam trabalhar juntos, compartilhando informações e buscando respostas de forma colaborativa. O fenômeno OVNI é um desafio global e só poderemos desvendá-lo se estivermos unidos nessa busca. Varginha, com todas as suas contradições, mistérios e perguntas sem resposta, nos deixa um legado importante, a conscientização de que o universo pode ser muito mais complexo e surpreendente do que imaginamos, e a busca por respostas, por mais difícil que seja, é um caminho essencial para a evolução da ciência e da humanidade. O caso nos instiga a continuar questionando, a continuar explorando, a continuar buscando a verdade onde quer que ela esteja. Talvez, um dia, consigamos desvendar o enigma de Varginha e, quem sabe, encontrar as respostas que tanto buscamos. Por enquanto, nos resta a curiosidade, a busca incessante pelo conhecimento e a certeza de que o universo guarda segredos ainda a serem revelados. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Inscreva-se no Inquérito Oculto para não perder os próximos mistérios.